Bom dia, estimados e queridos irmãos. Hoje é dia 14 de maio do ano da graça de 2020 e gostaria muito de hoje continuar a refletir à luz daquilo que o Senhor nos falou no passado domingo a respeito do encontro de Deus através do anjo Gabriel com Maria. Já lembrámos que somos escolha de Deus, somos objeto da escolha de Deus. Já lembramos que Deus decide e toma a iniciativa de também falar connosco, que é realmente extraordinário. Mas uma das coisas que lembramos no domingo e que eu creio que provavelmente todos nós de alguma forma já lidámos ou lidamos ainda hoje, ou estamos a lidar exatamente agora, é que aquilo que Deus diz é realmente incompreensível, é impossível, não faz sentido e por causa disso muitas vezes nós ficamos numa situação de dúvida, de incerteza, e eu, a respeito disso, gostava de lembrar duas ou três questões. A primeira é que temos que dividir e temos que separar aquilo que é a comunicação de Deus, o conteúdo da comunicação de Deus, do momento em que Deus comunica e da chamada de atenção. O momento em que Deus muitas vezes o que está a fazer é chamar a nossa atenção. Quando o anjo Gabriel foi ter com Maria, teve que fazer uma coisa que muitas vezes Deus fez e que encontramos na palavra e que tantas vezes faz connosco. Foi dizer: não temas, não tenhas medo. Porque obviamente era para ter medo. Maria estava ali tranquila e de repente vê alguém naquela situação com aquele aspecto que provavelmente era surpreendente, a falar daquela maneira, a dizer naquela saudação algo realmente incompreensível. Portanto, o estado de medo dela era natural. E por isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que há um momento que é Deus a chamar a nossa atenção. Quando os discípulos estavam lá no barco a atravessar o mar e veio aquela tempestade, aquilo era só a forma de Deus chamar a atenção dos discípulos para ouvirem alguma coisa. Aquela não foi a comunicação, aquela foi a chamada, foi a preparação para que eles pudessem entender e ouvir aquilo que então o Senhor Jesus iria dizer a seguir. Mas antes disso, o Senhor Jesus teve que acalmar a tempestade, porque todos compreendemos que no meio daquela situação ninguém estava preparado para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha para dizer. Quando Pedro estava a afundar no mar, depois de ter duvidado e depois de alguns passos sobre a água ter afundado, aquele não era momento para ouvir o recado de Jesus sobre fé. Aquele era o momento para Jesus lhe dar a mão, tirá-lo da água, para depois então sim ter uma conversa com ele. Gostaria muito que nós tivéssemos essa noção, porque às vezes confundimos. Às vezes o que nós não estamos a entender é que aquilo que Deus está a fazer não é comunicar, está a preparar-nos para comunicar. E depois, obviamente, a comunicação muitas vezes é difícil. E aquilo que Deus está a dizer é difícil. E aí sim, nós mais uma vez temos que ter uma experiência de total dependência. Aquilo que o anjo Gabriel disse a Maria é essencial. Deus teve a necessidade de dizer a Maria naquela altura que para ele não havia impossíveis. E esse é o aspecto muito importante. É que quando Deus fala e nos parece impossível ou incompreensível, a primeira coisa que nós temos que lembrar é quem é que está a falar. E quem está a falar é Deus. E Deus tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade. Para ele nada é demasiadamente grande ou difícil. E por isso, se Deus nos está a dizer alguma coisa estranha, impossível, temos que lembrar quem é que está a dizer. E se é Deus que está a dizer, bom, então temos que atender ao que Ele está a dizer de uma forma diferente e responder e acreditar que aquilo que Ele está a dizer de facto é real. Há um episódio muito interessante, porque lá em Atos capítulo 9, quando da conversão de Paulo, Ananias é convocado pelo Senhor para ir falar com Paulo. Se os irmãos forem lá ler o texto, vão perceber que Ananias, ouvindo da parte do Senhor para ir ter com Paulo, teve a necessidade de dizer algumas coisas ao Senhor. Senhor, olha que esse é aquele que anda a perseguir os cristãos. Tu deve ser com outra pessoa que tu queres que eu vá falar, não é com o Saulo.
E o Senhor teve que lhe dizer: Ananias, não, é mesmo com o Saulo. É mesmo com o Saulo que eu quero que tu vás falar, porque ele é para mim um instrumento importante. Tenho-o separado para uma missão importante. Amados, a verdade é que muitas vezes nós reagimos da mesma maneira. Deus diz-nos alguma coisa e nós fazemos questão de lembrar a Deus: Deus, olha, que não deve ser bem isso que tu queres, não deve ser bem isso que tu estás a dizer, mas é mesmo. Amados, fazendo esta ressalva entre o momento de Deus chamar a nossa atenção para percebermos quem é que está a falar e o momento de ouvirmos aquilo que Ele nos diz e percebermos que aquilo que Ele nos está a dizer tantas vezes é incompreensível, tudo isto tem que ser premiado, tem que ser vivido com uma experiência de total dependência, de fé, lembrando quem Deus é, quem é que está a falar connosco e que as palavras dele são sempre palavras certas. Deus é um Deus que fala para o sim, não é para o não. Quando Deus fala, é para a nossa resposta sim, é para nos revelar aquilo que são os propósitos dele e para nós nos juntarmos àquilo que ele nos está a dizer. Amados, nós vivemos dias muito difíceis e por estes dias, então, porque temos também muito acesso à informação, especialmente na internet, nós ouvimos muita gente, e eu não quero pôr em causa a motivação, certamente com boa motivação, para dizer o que é que vai acontecer, o que é que Deus nos está a dizer nesta situação. Mesmo por estes dias, desde segunda-feira, tenho estado a participar numa conferência com um grupo de igrejas lá do Brasil e aqui de Lisboa, aqui de Portugal, promovido por uma igreja lá no Brasil, a Igreja Memorial de Alphaville, que tem tido a graça de nos incluir e de nos querer abençoar. Nesta conferência eu tenho ouvido alguns palestrantes exatamente também tentar fazer isso, querer neste momento dizer o que é que Deus está a fazer. E eu sinceramente, amados, creio que neste momento o que o Senhor está a fazer é chamar a nossa atenção, é preparar-nos. Agora nós estamos a afundar, estamos a tentar não ir ao fundo, estamos a bracejar porque estamos no meio da situação e Deus está a chamar a nossa atenção. Obviamente que algumas coisas nós já vamos entendendo que Deus nos está a dar a mão para que nós não possamos ir ao fundo, está-nos a puxar para dentro do barco. Mas eu até algumas semanas atrás, utilizar os meios digitais de internet para qualquer culto ou passagem da mensagem era algo que eu rejeitava completamente. E não era por ser tecnologia, até porque a minha vida, a maior parte dela foi ligada à tecnologia. Eu achava que isso não fazia sentido. Hoje, obviamente, Deus já me mostrou que precisamos de usar e é um benefício para nós. Mas não é a grande solução, porque, infelizmente, como temos aqui lembrado, temos muitos irmãos que não têm acesso e, portanto, não podem beneficiar. Mas eu reconheço que, nesta tentativa de bracejar, o Senhor já nos mostrou que, nesta circunstância, Ele nos está a dar alguns recursos. Mas, amados, eu estou na expectativa de perceber o que é que o Senhor tem para nos dizer. E certamente quando estivermos mais calmos no barco, sentados ao lado de Jesus, Ele terá coisas para nos dizer. Agora, se eu tentar entender o que Ele me está a dizer, eu vou-lhe dizer, eu estou com medo. A minha primeira reação é que estou com medo. A segunda é que não estou a entender nada. E provavelmente, se eu estiver a tentar descortinar a mensagem do Senhor Jesus, eu estou-lhe a dizer qualquer coisa como Ananias disse: olha que estás enganado, não é isso que tu nos estás a querer dizer. Mas eu quero ter disponibilidade do coração para perceber o que é que o Senhor nos está a querer dizer no meio desta situação. Quero ter a mesma experiência que os discípulos tiveram lá quando Lucas registra que depois da ressurreição e numa conversa com os discípulos, finalmente o Senhor Jesus abriu-lhes o coração para entenderem. Eu peço que o Senhor nos abra o coração para entendermos o que Ele nos está a dizer, para que possamos realmente compreender que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que Ele permite que venha à nossa vida é para nosso bem e não para nosso mal. Mas agora, amados, agora eu não estou a entender. Agora eu percebo a presença de Deus, percebo que Ele nos está a dizer para termos calma, para não termos medo, porque certamente Ele nos vai dizer e revelar algumas coisas. Alguns de nós estaremos neste momento ainda mais assustados por diversas razões, porque isto está a ser demasiadamente assustador, a pôr muitas das nossas coisas em causa, quer da nossa vida familiar, financeira, emocional.
mas agora é tempo para ouvir, não tenhas medo, sou eu que estou a falar. E orar para que o Senhor nos dê entendimento. E eu espero pelo momento em que o Senhor nos dê entendimento. Amados, que o Senhor continue a falar e a dirigir os nossos corações e a ajudar-nos pela ação do Espírito Santo a estarmos disponíveis para entender o que Ele nos quer dizer, porque certamente Ele nos quer dizer alguma coisa neste momento. Amados, deixando-vos aqui um forte abraço, um abraço muito amado, de quem ora por vós todos os dias, de quem neste momento se sente tão impotente de não poder fazer mais do que está a fazer e achar, sinceramente, eu acho que não estamos a fazer nada, devíamos fazer muito mais, eu deveria fazer muito mais, mas percebendo que neste momento há muita coisa que eu gostava de fazer e não posso fazer, eu quero-vos deixar este abraço, dizer que oro por vós todos os dias e peço que orem por nós também e que desta forma nós possamos seguir até o momento em que o Senhor nos revele, fale e dirija e nos permita também ultrapassar tudo isto. Por todas estas razões, eu quero muito, juntamente convosco, glorificar o nome do nosso Deus para a honra e glória do seu nome. É tudo o que eu desejo que nós possamos viver e experimentar. Então um forte abraço, amados, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.